Olá, tudo bem? Meu nome é Ariel Matos e seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse vídeo nós iremos resolver algumas questões de matemática. A primeira diz o seguinte: a final de uma prova de natação será disputada por 8 nadadores, entre eles 4 brasileiros. Os 3 primeiros colocados formam um pódio e recebem medalhas. De quantas maneiras o pódio pode ser formado? Olha só, então a gente tem aqui a letra A. Primeiro lugar, segundo, terceiro. Para a primeira posição, a gente tem o total de quantas chances? 8. Já para a segunda, o primeiro não pode ocupar a segunda posição. Então sobra 7, depois sobra 6, porque já foi embora 2 posições. Princípio multiplicativo, a gente vai ter como resultado 336. Então o item A já foi. B. De quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença dos 3 brasileiros? Olha só, temos aqui novamente as 3 posições. Para a primeira posição, já que a gente quer usar os brasileiros, então temos 4 chances. Para a segunda posição, já que a primeira foi embora, temos 3, depois eu tenho 2. Princípio multiplicativo novamente, 24 como resposta. Já a letra C diz o seguinte: de quantas maneiras o pódio pode ser formado com a presença de pelo menos um brasileiro? Olha só, quando ele fala pelo menos um brasileiro, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso fazer o total e tirar quando a gente não tem brasileiro, ou seja, 100 brasileiros. Veja só, o total a gente já calculou, 336. E qual vai ser a conta para quando a gente não tem brasileiros? Vamos fazer. Primeira, segunda, terceira posição. Para a primeira posição, quantas pessoas não são brasileiros? 4. Então eu tenho 4, 3 e 2. Princípio multiplicativo. 336 menos 24. Qual é a resposta que eu vou chegar? 312. Então está aqui a resposta da letra C. Deu para entender? Mas aguenta aí que a gente tem mais uma questão. Então vamos lá. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 no Brasil e 3 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então a gente tem 4 nacionais e temos 4 internacionais. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes o professor pode escolher os 5 museus para visitar? Veja só, já que a gente quer só escolher, a ordem não importa, ou seja, a gente tem combinação. Então veja, para os museus que a gente quer visitar no Brasil, vou botar aqui N de nacional, a gente tem combinação. Combinação de 4, sendo que a gente vai escolher 3. A gente vai escolher 3 para visitar. E princípio multiplicativo internacional. Combinação de 4, a gente vai visitar quantos? Só 2. 4 escolhe 2. Resolvendo a gente tem 4 fatorial sobre 3 fatorial e 1 fatorial. Aqui na direita, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos abrir esse 4 aqui e esse 4 aqui. 4 fatorial vezes 3 fatorial. E embaixo, 3 fatorial vezes 1 fatorial, que é 1, vezes 4 fatorial, 3, vezes 2 fatorial aqui. E aqui embaixo, 2 fatorial e 2 fatorial, que é o próprio 2. Então aqui, ó, corto aqui com aqui, corto esse com esse cara e também esse com esse. Sobra 4, sobra 2 aqui e 3. Então, 4 vezes 2 vezes 3. Ou seja, fazendo essa continha, nós iremos chegar em 24 escolhas. Então veja só, ele pergunta, de acordo com os recursos, de quantas maneiras diferentes o professor pode escolher os 5 museus? Resposta letra D, 24. Aguenta aí que a gente tem mais uma questão. Então vamos lá. Dos 30 candidatos ao preenchimento de vagas, de 4 vagas em certa empresa, sabe-se que 18 são do sexo masculino, 13 dos candidatos são fumantes e 7 são as mulheres que não fumam. De quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes?
Então, olha só, eu já montei aqui uma tabela para ajudar a gente a resolver a questão. Se eu tenho um total de 18 homens e a gente tem um total de 30 pessoas, quer dizer que aqui vão ser 12 mulheres. Bem, se 7 das mulheres são não fumantes e eu tenho um total de 12, então eu tenho 5 que são fumantes. Se a gente tem um total de 13 pessoas que fumam e 5 são mulheres, então aqui vão sobrar 8. E aqui embaixo, então, as pessoas, homens que não fumam, a gente vai ter um total de 10. Beleza, preenchemos nossa tabela. E agora? Ele quer que a gente selecione entre os não fumantes, ou seja, dentro dessa galera aqui, ou seja, desses 17, ele quer que a gente selecione 2 homens e 2 mulheres. O que é que eu vou fazer? Se eu quero só selecionar, então eu vou fazer combinação. Combinação, homens são 10. Então 10, eu quero escolher só 2. Vezes, já as mulheres, combinação de 7 para escolher 2. Então resolvendo, eu vou ter 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. Vezes aqui, 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Ótimo. Então eu vou abrir o 10, vou abrir o 7. A gente vai ter o seguinte, 10 fatorial vezes 9 vezes 8 fatorial. Embaixo, 8 fatorial vezes 2. E aqui mais na direita, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. Fazendo essas continhas, você vai chegar em qual resultado? Bem, o resultado que você deve chegar será 945 escolhas. Então veja só, de quantos modos ele pode selecionar 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? 945. Então a nossa alternativa correta é a alternativa B. Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.